Tudo bem com vocês, alunos? Hoje nós vamos falar sobre a volta de Getúlio Vargas à presidência, ou seja, história na área. Mais uma aula de história para você e bem. Se você fugiu das aulas de história, fique aqui e eu vou te entregar um conteúdo muito da hora. Bom, professor Oswaldo Dias aqui. Em 1950, Getúlio Vargas candidatou-se à presidência da República nas eleições diretas. Significa que o eleitor ia escolher, né, o presidente daquele ano. Sua campanha populista garantiu a vitória eleitoral e se tornou, aliás, ele tomou posse em 1951. Durante o governo de Getúlio Vargas, o debate entre nacionalistas e liberais se agravou principalmente entre os militares, ou seja, as maiores discussões estavam então relacionadas à manutenção do monopólio energético estatal. Ou seja, os nacionalistas acreditavam que as reservas e refinarias de petróleo, bem como as usinas hidrelétricas e suas redes de distribuição, né, deveriam ser de propriedade do Estado. Os liberais, no entanto, acreditavam que as empresas estrangeiras deveriam sim, né, ter o direito de participar da exploração do setor energético brasileiro. É aí que no ano de 1952 os militares, então, né, os militares liberais começam a perseguir, né, ou perseguiram duramente os nacionalistas, acusando-os de serem comunistas e excluindo-os, né, de seus postos importantes dentro das Forças Armadas. Vargas, ele continuou então adotando, né, medidas nacionalistas, perdeu o apoio das Forças Armadas que estavam ali, né, sob, né, o controle de militares liberais, e Vargas então enfrentou, né, o ataque direto de seus opositores. Agora você vai entender um pouquinho do conceito de populismo, já que eu falei de Getúlio Vargas. Bom, entre as décadas de 1950 e 60, os estudiosos definiram o conceito de populismo como um fenômeno político em que as massas de trabalhadores seriam então tuteladas pelo Estado. Nessas condições, né, o Estado então dificultava o processo de organização dos trabalhadores, enquanto, né, concedia benefícios como os direitos trabalhistas em troca de apoio político. Para seduzir então as massas, né, o Estado se personificava na figura de um líder, né, de um líder carismático, né, um protetor, né, dos pobres. Esse protetor dos pobres entre aspas aí. Com isso, né, o Estado continuava atendendo os interesses dos grupos dominantes, ao mesmo tempo que buscava manipular as massas, realizando então assim as reformas que satisfaziam, né, de forma superficial, né, as suas necessidades. Atualmente, meu caro aluno, o conceito de populismo ele é criticado por alguns historiadores, né, como por exemplo a historiadora Ângela de Castro Gomes, pois relega, né, os trabalhadores à condição de sujeitos passivos no processo histórico, né, apesar da relação desigual, né, entre as forças populares e as do Estado. Ou seja, estudos recentes apontam, né, para o fato de que os trabalhadores possuíam, né, mecanismos próprios de mobilização e pressão política que são capazes de impedir, por exemplo, né, uma atitude de submissão, buscando assim então o estabelecimento de alianças, né, com o próprio Estado e utilizando os meios que dispunham, né, para defender os seus interesses. É isso. A aula simples, direta, didática, bem explicada, pausadamente, para que você entenda como foi a volta do governo de Getúlio Vargas e também o conceito de populismo utilizado ainda nos dias de hoje. E eu vou deixar uma pergunta, responde aqui embaixo. O que é o populismo para você? Responda aqui e eu dou feedback. Beleza? É isso. Fico por aqui, o professor Oswaldo Dias agradece a sua atenção na aula de hoje, que foi sobre a história do governo de Vargas e o populismo. Fico por aqui e vejo você na próxima aula.